Estamos de volta com os nossos estudos sobre o que é o Espiritismo. A gente usa o mesmo livro, né? O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Antes da gente continuar a nossa aula de hoje, vamos fazer uma recapitulação na aula passada, na qual o visitante falou o seguinte, né? Que ele tem razão e tal, e disse que o sistema era de Kardec, né? Toda a filosofia era de Allan Kardec. E Allan Kardec diz que absolutamente não. Que o sistema, a filosofia não pertence a ele, não foram ideias dele. Ele viu, observou e coordenou tudo e procura fazer como um professor compreender aquilo que ele compreendeu. E a diferença entre o espiritismo e outros sistemas filosóficos é que os outros sistemas filosóficos têm os seus criadores. O espiritismo, o criador do espiritismo são os espíritos, todos eles, faz parte da doutrina de Deus, dos ensinamentos de Deus. Nunca pode ser falada que é uma doutrina de Allan Kardec. Bom, agora a gente vai falar na aula de hoje sobre a Sociedade Espírita de Paris. O visitante vem e pergunta o seguinte: tendes uma sociedade que se preocupa com esses estudos. Ser-me-ia possível fazer parte dela? E aí Kardec responde o seguinte: por ora, ainda não. Porque se não há para ser nela recebido necessidade de ser doutor em espiritismo, há, contudo, a de ter-se sobre ele ao menos ideias mais firmes do que as vossas. Quer dizer que você não precisa ir para uma universidade estudar o espiritismo, se graduar como doutor, ter uma graduação, né? Entretanto, você precisa ter uma ideia, uma moral, um entendimento muito amplo e firme, né? Embasado em ideias firmes na filosofia, bem firme, não em curiosidade. E aí ele continua: como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe viriam fazer perder tempo com questões elementares, questões que já foram faladas, né? Nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, lançariam desordem no seu seio com discussões intempestivas ou com o espírito de contradição, sabe? Só para criar confusão. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro ao qual convergem ensinos colhidos em todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência, mas não é uma escola, nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem fortalecidas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Enquanto esperais, podeis assistir como visitante a uma ou duas sessões, com a condição de não fazer reflexão alguma de natureza a melindrar quem quer que seja. Do contrário, eu, que vos vou apresentar, incorreria na censura dos meus colegas e a porta vos seria interdita. Quer dizer, que ele seria proibido de voltar ali. Aí encontrareis uma reunião de homens graves e de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social e que não consentiria aqueles que recebem em seu seio se afastarem das conveniências no que quer que seja. Não creiais, pois, que ela convide o público e chame o primeiro recém-vindo para assistir às suas sessões. Como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades, ela afasta com cuidado os curiosos. Aqueles, pois, que supõem ir aí achar uma distração e uma espécie de espetáculo ficarão desapontados, e melhor farão se lá não forem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples visitantes, as pessoas que não conhece, ou aquelas cujas disposições hostis são notórias. Bom, gente, ficamos por aqui na aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando. E na próxima aula a gente vai falar sobre a interdição do espiritismo. Um grande beijo a todos.